Bem-vindo ao podcast Como Nascem os Jogos, seu podcast com tudo o que você sempre quis saber sobre criação de jogos e o mercado de games. Com vocês, seus apresentadores Robert Coelho e Tomás Queiroz. E aí, pessoal, bem-vindos ao Como Nascem os Jogos. Eu sou um dos apresentadores, o Tomás Queiroz, game designer, fundador da Cordillera Games. E eu tô aqui com o nosso outro apresentador, Robert Coelho. E aí, pessoal, beleza? E dessa vez a gente tem um convidado muito especial aqui no nosso programa, que é o Fabian Balbinot, que é o criador do jogo Battlecines. Salve, galera, tamo junto. Vamos falar sobre o que mesmo? TCG? Isso mesmo, vamos falar de TCG. O Fábio já introduziu um pouco o nosso assunto, a gente tá com ele aqui, porque o objetivo do nosso podcast é falar um pouco sobre como funciona a criação de jogos e o mercado de jogos. Então, a gente decidiu fazer um episódio falando sobre os TCGs, como nascem os TCGs, né? E faz todo sentido a gente tá conversando com o Fabian, porque o Fabian ele desenvolveu um TCG aqui do Brasil, né? Para quem é mais novo e não conhece, o Battlecines, ele era um TCG da Marvel, né? Produzido nacionalmente, né? Com designer nacional, que era o Fabian e a equipe dele, produzido pela Copag, distribuído no Brasil, ficou em circulação por 5 anos, né? E quantas coleções tiveram, Fábio? Tu lembra isso de cabeça? Deixa eu consultar meus alfarrábios aqui, cara. Se não me engano, foram 12. Eita! Uau! 12 sem contar boxes e uma porção de outras coisas que tinham também, né? Material extra, promos e tudo mais. Ah, legal. As coleções, cara. Então, teve muita coleção, e como o Fábio fez parte aí dessa história do TCG no Brasil, eu acho que a gente pensou que fez todo sentido ter o Fábio aqui para a gente conversar sobre isso, né? Revelar um pouco de como é que é esse processo e conversar um pouco sobre o mercado do TCG no Brasil e como a gente vê aí o futuro dos TCGs no Brasil. Exatamente, Tomás. E o formato do TCG, por ser um formato fisicamente simples, que depende, teoricamente, né, que depende só de cartas e reunir várias cartas, ele é um estilo de jogo, um formato de jogo que é muito popular, né? A gente tem aí o Magic, que é o Magic the Gathering, que é o TCG mais popular do mundo, imagino eu, não tenho certeza, no top dos rankings. Aí o censo, né? O censo dos TCG, né? Mas, IBGE mas do enfim, TCG. É muito comum que games designers iniciantes se sintam atraídos pelo formato, inspirados por ele, e comecem a desenvolver os seus TCGs e tal. Entretanto, normal, será né? É normal, né? Tu veio um sucesso de 25 anos, tu pensa, exato. Quero ter meu sucesso de 25 anos também, né? Exato. Entretanto, será que é tão simples assim? É isso que a gente vai discutir hoje e falar um pouco sobre os caminhos aí e os percalços. Tem uma outra questão que pode ser que alguém que esteja nos ouvindo aí não saiba exatamente o que é um TCG. Então, por favor, Tomás, atire a flecha da sabedoria no alvo da nossa ignorância e nos conte o que é um TCG. O que é um TCG? Boa! Atirar a flecha da sabedoria. Um TCG, para quem não conhece, né, pessoal, o termo quer dizer Trading Card Game, né, que é jogo de carta de trocar, né, se fosse uma tradução para o português. Que é basicamente esses jogos que tu compra um deck, e daí tu compra cartas aleatórias, e tu vai montar o teu deck trocando de cartas com os outros jogadores, né? Então, tem essa parte de trading, né? Tem essa parte de ficar trocando com outros jogadores as tuas cartas para tu conseguir montar o teu deck, né? Tem quase um mercado por trás do jogo, que é essa parte de ficar trocando, né? Os nomes que mais famosos aí, todo mundo conhece, o Magic, que é o jogo mais antigo, acho. Não sei se é o mais antigo, mas é o mais tempo correndo, né? O Magic the Gathering, e daí também a gente tem o Pokémon e a gente tem o Yu-Gi-Oh, né? Esses são os 3 grandes nomes de TCG no mundo, assim, que todo mundo conhece. É claro que a gente tem diversos outros TCGs menores, mas esses são os 3 maiores e que estão aí há mais tempo, né? Então, esses são os jogos do tipo TCG. Tu concorda, Fábio, com essa descrição? Tem algum adendo? Absolutamente. A gente ainda tem um outro formato que é um pouco mais moderno, que são os LCGs, né? Que é um formato criado pela Fantasy Flight, onde você não tem a dor e a delícia de abrir um booster. Porque quando você compra um pacote, né, do jogo, você já recebe todas as cartas, você sabe todas as cartas que estão lá, você recebe
a quantidade de cartas suficiente para você poder montar o seu deck com as cartas disponíveis naquele boost ou naquela expansão, né? Normalmente vem, se o deck permite ter 3 cópias, vem 3 cópias de cada carta e tudo mais, você sabe as cartas, os efeitos e tudo mais. Que é um formato um pouco mais moderno que a Fantasy Flight meio que padronizou alguns jogos deles, assim, né? Em especial, que tem feito muito sucesso recentemente, o Arkham Horror Card Game, e também um outro jogo que também é da Marvel, que eu me esqueci o nome dele agora. É o Marvel Champions. Mas o LCG, o termo, ele é patenteado pela Fantasy Flight, mas existe outros, né, que como falam, que é o CCG, né, que é o Collectible Card Game, que é basicamente a mesma coisa que o LCG, né? Ele é isso, toda vez que lança uma expansão nova, né, um bloco novo, vem com tudo que tu precisa, tu sabe o que vai vir, tu sabe exatamente o que vai vir, né? Então, exato, tem desse lado. E se a gente for realmente, né, pegar pesado na questão dos card games, tem o Keyforge, né? Que é completamente diferente, né? Que ele não é trading, porque tu não troca, e ele não é LCG ou CCG, porque tu não sabe o que vem, né? Então, o Keyforge, ele fica aí no... É um trading deck game. Quando tu vê os malucos por Keyforge com pilhas e pilhas de deck para trocar, descobre que é um trading deck game ou algo assim. Ainda tem mais um outro que você não citou, que é um fenômeno que ele é mais recente, assim, recente numas, né, mas se a gente for colocar em perspectiva, né, com os 25 anos do Magic, tudo parece recente. Que é o formato digital, né? A gente teve o sucesso do Hearthstone, trouxe uma enxurrada de TCGs que você entra aí na Google Store lá, você acha de bacia, assim, uns joguinhos tipo, no estilo de TCG. Magic com Arena, né? Exato. O Magic se reinventou também a partir disso e criou, né, todo... e outros também usam, né, utilizam esse sistema digital que traz novas possibilidades, né? Tem até um TCG online do universo do Elder Scrolls, se eu não me engano. Enfim. Tem do Witcher, tem do League of Legends, né? Legend of Runeterra do League, Gwent do Witcher. Então, é um caminho que está sendo explorado mais até no digital, assim, né? Porque se tu pensar, comparado com o Magic, tudo fica novo, né? Se tu pensar isso, o Hearthstone tem, acho que uns 6 anos ou 8 anos, não sei, eu teria que olhar. O Gwent também tem por aí uns 6, 5 anos, e o do League of Legends tem 2 anos, 3 anos. Então, são coisas mais recentes, mas, enfim, ainda estão se sustentando, né? A gente teve outros que já morreram, outros TCGs digitais que morreram, né, no meio desse caminho todo, mas esses são os que estão se sustentando aí, e provavelmente vão sustentar por mais um tempo, né? Mas, então, é legal a gente entender que tem vários formatos de fazer um card game, né? Mas o principal que as pessoas sempre pensam é o TCG, né? Então, vamos falar agora um pouco mais, né, como é esse processo de fazer um TCG, né? Como foi o começo, cara? Eu não segui um padrão cordilheira, sabe? Todo aquele esquema de... Não, foi uma coisa muito intuitiva. A primeira coisa que eu pensei, eu não gosto de mana. Eu não gosto de quebra de mana. Eu jogava Magic na época, então eu pensava, eu não quero, eu odeio ver minhas cartas que foram jogadas fora não servir para nada. Isso aí foi culpa até do Naruto, que aproveitava assim o digamos cemitério ou parte dele para fazer os chamados jutsus. É verdade. Tinha uma pilha de cartas que tu usava para dar os golpes assim dos níveis, né? E eu pensei, cara, eu vou usar o cemitério inteiro. Meu mana vai ser o cemitério. É verdade, cara, esse card game aí é muito engraçado, porque eu joguei por um acaso, porque eu joguei numa plataforma online, que tu podia meio que jogar qualquer card game, não lembro que programa era, o programa é meio que, meio esquisito. Eu lembro que eu joguei, e é verdade, agora que tu me falou, Fábio, eu lembrei que eu já joguei esse card game, era divertido mesmo. Desculpa, vai lá, pode tocar. Eu detestava a quebra de mana, eu perdia só por causa disso, ou só via terreno, ou não via terreno, precisa do terreno. Eu não quero precisar de nada, tudo que eu jogar fora vai ser útil. Primeiro pensamento. O segundo, eu pensei, eu podia fazer as cartas fazerem mais coisas. No caso de uma carta
de Battlecines, se me permitem pegar uma carta de Battlecines, Claro. o que eu gostaria de falar sobre uma carta de Battlecines é que ela tem estágios, se ela for... Tem cartas de personagem, tem cartas de cenário, tem cartas de habilidades e olha aqui a memória que acabou, que o cara nunca mais fez o jogo. E bom, era para ser os artefatos, não é? Cara, como é que pode o criador do jogo não lembrar Suporte. dos nomes das Essa foi cartas? suporte. Suporte. A gente jogou, A a minha gente memória é jogou. RAM, tá? Só pra avisar. A minha memória é RAM, ela apaga quando eu vou fazer, eu não sei o que é. Então é isso aí. E era assim quando eu fazia Battlecines também. Eu esquecia do que eu tinha feito ontem. Então, por isso que eu sempre tenho um time de testes muito bom. É. E as coisas e anote os detalhes, se porque nem eu, e esqueci de anotar e perde as ideias. Você tinha um time de testers que desde o começo testava não sei se desde o começo, mas você tinha um que acompanhava sempre que você estava criando um pacote novo lá, uma expansão nova, esse pessoal testava, dava feedback. Exatamente. No início não era um time, era um monte de gente, assim, eu acho que tinha umas 15, 20 pessoas, a gente se reunia em galera, tu tá fazendo coisa, jogo pra Marvel, pra Copa, eu quero brincar também, quero ajudar a testar, e era muito amador, sabe, era uma coisa muito, sei lá, vamos assim mesmo, só tinha aquela história, né, quem estivesse trabalhando com a gente tinha que ficar meio em silêncio, não era pra ficar espalhando aos quatro ventos, não sei se seguiram, né, não tinha como controlar nada, mas com o passar do tempo eu acabei diminuindo essa equipe para outros 4 caras, né? E esses sabiam a matemática, sabiam a mecânica, lembravam das coisas que eu esquecia e, sabe, e pegavam as coisas loucas que eu inventava, que iam quebrar o jogo e transformavam elas em uma coisa que não quebrasse o jogo, ou simplesmente tocavam fora e diziam faz outra coisa. Então era quase uma equipe de desenvolvimento, né? Eles faziam parte do desenvolvimento, não era só teste. Mas era teste também, tinha muito teste. Sim, sempre tem. A gente sabe, né, que desenvolvimento tem muito teste. Mas eu achei muito legal tu comentando sobre a questão da mana e tal, né, porque, enfim, a gente jogou, né, eu e o Robert, isso é muito legal, assim, do Battlecines, né, que tudo vira recurso e o recurso nunca sai de jogo, né? Ou a gente jogou errado, não sei. Mas pelo que a gente jogou, o recurso nunca sai de jogo, né? Ele sempre... O cemitério é completamente útil. Ele sempre tá ali, né? Porque quando tu perde vida, ele volta pra ali. Então, exatamente. Isso é legal pra quem não conhece o Battlecines, o que seria tua mana, entre aspas, o teu recurso pra baixar cartas, né? Pra baixar personagens, são as outras cartas. Então tu descarta elas pra usar elas pra baixar as outras cartas. E elas também são o marcador de vida dos teus personagens. Na verdade, você não descarta, você não é equipar também o termo, mas você coloca as cartas, por exemplo, Capitão Marvel tem 5 de vida, você vai ter que pegar 5 cartas do seu descarte e tem um termo que eu não lembro agora. Carregar, exatamente. Você vai carregar o Capitão Marvel na mesa com essas 5 cartas. E se essas cartas você está carregando lá para representar as 5 vidas, né, os 5 de vida do Capitão Marvel, se uma dessas cartas tem uma habilidade que o ícone do poder, né, dessa habilidade é um dos ícones que o Capitão Marvel possui, você está também adicionando aquele poder ao Capitão Marvel. Então, isso eu achei muito legal, porque além de você estar simbolizando né, com um componente, você está mostrando a vida que aquele personagem tem, mas você também está dando um upgrade nele, você está permitindo que ele faça mais ações e tal. Isso eu achei uma das coisas bem interessantes do jogo. Assim. Modéstia à parte, eu também. E eu acho que essa mecânica... É uma das coisas que diferenciava o jogo, assim. Sabe? Eu imagino que na época isso deva ter... Ele, a princípio, porque isso traz uma dinâmica bem interessante que, principalmente para quem é uma pessoa que curte jogar card game, era bem diferente. Eu, pelo menos, não tinha visto alguma coisa assim. Então, ele cria uma dinâmica de jogo diferente do que o pessoal está acostumado, que é sempre a coisa
do Magic de bate aqui, bate ali, tarará e tarará, ele traz um negócio diferente que você pode, meio que é um character building ali, né? Você tá montando os poderes do seu personagem durante o jogo, então você pode de repente montar um deck que as cartas têm toda a sinergia e isso, assim, dá vontade de você realmente querer ficar, puta, eu vou montar um deck assim, assado. E por outro lado, Fábio, acho que seria legal talvez uma pergunta que eu tinha para fazer para você é como que foi a recepção inicial do jogo para os gamers e para os que não eram tão gamers assim, tipo, porque por ter uma licença bem conhecida, né, no caso da Marvel, porque muita gente que não é super gamer, não era super do card game, se aproximava do jogo por causa da franquia e talvez por ter um sistema tão elaborado assim, talvez tivesse uma dificuldade nesse início, principalmente no início ali, né, de conhecer e aprender o jogo. Se a gente for ficar falando aqui sobre trabalhar com a IP da Marvel, vocês dois vão ficar aqui trocando figurinha até amanhã. Né? Vai lá, Fábio, responde aí. Teve basicamente duas recepções, né? O pessoal da Marvel enlouqueceu. Um jogo brasileiro da Marvel. Uhum. O que é isso? Eu quero. Tá. E o pessoal do card game, cara, isso aqui é novo, isso aqui é diferente. Eu ia até falar antes sobre, mostrando a carta, dos estágios de capacitação chamados do personagem, seria, por exemplo, a energia que ele tem para fazer alguma coisa. Se ele estiver no estágio 2, ele consegue dar um golpe super forte. Se ele estiver no estágio 1, ou ainda no estágio 2, ele pode dar golpes mais fracos, que custariam uma incapacitação. E no estágio 0, ele está meio parado, ele não consegue quase fazer nada. Tá tipo um cansaço no personagem. Isso também foi uma coisa que eu particularmente me agradou bastante desde o início do design, né? Mas foram essas recepções, cara. O pessoal da Marvel enlouqueceu. Porque eu acho até que eles estavam bastante já carentes em relação a card game colecionável, porque teve Overpower, que estava engrenando, de repente sumiu. O Versus System estava, de repente... O Versus System chegou a ser publicado no Brasil, né? Não, os dois. O Overpower chegava aqui também, por, sei lá... mas ele chegava em inglês. O Versus foi traduzido, mas o pessoal comprava igual, porque era da Marvel, né? Então, teve essas duas recepções aí também. No início, o jogo também ele era bem barato, cara. Então, o pessoal podia... Por ser um TCG, tu sabe, aquele negócio, tu vai comprar booster e torrar dinheiro. Mas, nesse caso, tu conseguia comprar uma caixa, de repente, e tirar as suas míticas, que não eram míticas, eram ultra raras, super raras, incomuns. Né? Você conseguia mais fácil, né? As coleções eram um pouco menores também, né? A recepção no início foi muito boa. Houve uma reflexão a respeito de quem seria o público do card game no processo aí? O que acontecia naquela época com a Copag é que ela já tinha um Pokémon. Sim. Tava saindo bem o Pokémon. O Pokémon era um sucesso lá para eles. E eles pensaram nessa possibilidade de fazer um card no Brasil, né? O que aconteceu em relação à recepção? Eu lembro que a primeira tiragem da primeira coleção do Battle Sims, que foi The Sum, né, o universo Marvel, sumiu das prateleiras. E a Marvel tinha o hábito de distribuir também em lugares que, tipo, loja de brinquedos, supermercados, e não tinha mais lugar nenhum. Os caras garimparam o negócio e deram sumiço na coisa, porque a primeira coleção do Battle Sims ela é muito mais simples do que as outras. As mecânicas eram muito básicas, era o básico mesmo do jogo, o início dele, não tinha nada, pegando o básico do que tu devia fazer para jogar, você ia jogando com qualquer daquelas cartas. A partir da segunda coleção já começamos a incrementar mais, até porque precisava abrir o jogo. Um dos detalhes do TCG é que ele não para quieto, né? Ele quer crescer, ele quer se espalhar, ele quer faz isso, agora faz aquilo, a próxima coleção vamos fazer aquele outro,
É assim mesmo que funciona. TCG não tem que ficar na mesma vibe. É o termo que atualmente a gente tem um termo para isso, que é o Game as a Service, né? Que é um jogo como serviço, né? Que é um jogo como, por exemplo, League of Legends, Overwatch, Fortnite, esses jogos que eles estão sempre online, eles precisam estar sempre se atualizando para manter a galera engajada, para oferecer coisas novas, né? Se a gente pensar, o TCG ele era exatamente isso, né? Ele era um serviço, é quase isso, né? Tu tem que estar sempre fazendo coisas novas, né? E Exatamente. isso também é uma coisa que a gente queria entender um pouco mais, assim, né? Porque tu tem muitas cartas, né? Uma coleção, ela tem diversas cartas, né? Não sei quantas cartas tinha em cada coleção, né? Eu li em alguns lugares que tinha 100 cartas por coleções, 100 cartas No diferentes. início era 100 cartas, depois a gente aumentou um pouco, botamos, se não me engano, 112, alguma coisa assim. Mas em torno aí dos 100, 100 e poucas cartas aí. Uhum. Como e a tendência era crescer. Cada coleção começar a aumentar cada vez mais. Como é que era o processo de balanceamento disso, né? Como é que fazia o processo de balanceamento de 100 cartas, né? Porque isso é o que eu sempre falo, né? Eu falo pra todo mundo, né? O Alumbra, né? Ele tem 6 cartas. São 6 cartas para um deck e as mesmas 6 para outro deck. Então, tem 6 cartas. E balancear isso aqui demorou muito tempo. E eu falo, comece com um jogo pequeno, porque daí tem menos coisa para balancear, para dar trabalho. Eu fico imaginando o tamanho do trabalho para balancear 100 cartas, né? Então, cara, tu acabou de me dar medo com o teu Alumbra aí. Nunca mais vou fazer um jogo com mais de 10 cartas na minha vida, cara. Por favor, faça, Fábio. Por favor, faça. O pessoal clama. Não, o que acontece com... Eu acho que acontece com o Magic, acontece com todos os TCGs, são as cartas que valem a pena e as cartas que estão ali pro chamado tapa-buraco, encher linguiça, escolha a expressão que você quer. Ou, no nosso caso, a gente pensava muito no draft. Então, um modo de jogo, abrir booster, pego uma, passo o resto, pego o que sobrou do booster do cara do outro lado, vou pegando carta e vou montando meu baralho com isso aí. O que devia ser um formato interessante de jogar no Battle Sims, porque você tem uma versatilidade de sinergia maior com as cartas, né? Cara, interessante mas com os meus playtesters a gente só ia. A gente queria rasgar tudo a partir da terceira carta do booster. Mas isso eles faziam com o Magic, eles faziam com qualquer coisa. Passou as raras, alguma que outra em comum boa. O resto, eu não. Tem que pegar alguma coisa daqui, não quero mais nada. Toca pouco. Mas a gente se esforçava, cada coleção era um aprendizado, né? Então, a gente olhava para a coleção anterior e dizia, meu Deus, isso não, aquilo lá estava certo, vamos repetir, mas tira isso. E assim por diante, né, cara? E sempre pensando balanceamento, pensando muito nos poderes, né? Porque os personagens têm vários poderes que equivalem a uma espécie de mana. Era super força, ataque à distância, magia, poder cósmico. E tinha de encontrar, inclusive, personagens que tivessem combinações legais desses poderes para não deixar nenhum de fora. Porque, cara, eu era louco por poder cósmico. E se tivesse uma coleção com nenhum personagem com poder cósmico, como é que eu ia ficar? Eu ia dizer, não vou comprar nada disso aí. Não, fiz a coleção, mas não quero nenhuma. Tem que botar tudo no jogo, cara. Porque o pessoal que compra quer, eu quero isso, eu quero aquilo, e não quero isso. Então, é assim. Até é engraçado, né? O pessoal do Magic, eles falam muito sobre o desenvolvimento deles, né? O Mark Rosewater, que é o lead designer do Magic, ele tem um blog lá, sempre postando, e a talk mais famosa dele, que todo mundo sempre fala, adora falar disso, que eles têm os 6 perfis de jogadores, eu acho, ou 4, agora não lembro, que eles têm vários perfis de jogadores que eles criaram, né? Que daí tem o cara que quer fazer combo legal, que eu esqueci o nome, que é tipo o Spike, que quer fazer combos diferentes, é o cara que... O Jimmy, que é o moleque que só quer se divertir, né? Que ele quer se divertir ali. Daí tem nome tanto de mulher quanto de homem, né? Daí, tipo, tem a persona que é super competitiva, e eu não lembro qual é a quarta, assim, mas tem essas 4 personas, né? Então, toda a coleção
do Magic, eles falam sobre isso, falam sobre sempre fazer card para todos os tipos de pessoa. Né? Agradar a todos os paladares. Eles fizeram, inclusive, 3 cartas disso naquelas coleções Unringed, Unsanctioned, Time Power Gamer, e não sei mais quais são os outros, Spike, eu não lembro dos outros Combo, não sei o quê. Era um negócio assim. Que legal, eu não sabia que eu tinha visto essas cartas especiais. Conforme o que eles faziam, e as cartas faziam o que os jogadores gostavam. Que legal. Quer dizer, a carta representava o que o jogador Isso é fanservice, tá vendo? Pois é. Então, Sem contar o fanservice que tinha de fazer no Battle Sims também. Não, porque sem dúvida, assim, tem muito... quando tu lida com uma IP tão grande quanto a Marvel, né? Tu tem que tomar conta disso. E isso é uma coisa que vocês se preocupavam também, Fábio? Porque tu falou de se preocupar na hora de criar cards para todo tipo de pessoa. Mas vocês também se preocupavam com essa questão dos personagens que estão aparecendo, quais tipos de personagem, para tentar agradar o fã de Marvel? Um dos problemas que a gente teve, cara, foi que o Battle Sims estava no seu auge justamente na época da treta Marvel, Studios, Fox, Disney, Sony, Universal, não sei o quê. Pra ter uma ideia de como é aleatória a coisa. A primeira coleção de Battle Sims, universo Marvel, eu não sabia nada mais de Marvel. Eu só sabia lá, Capitão América, Hulk, os clássicos. Demolidor, Homem de Ferro, X-Men. Não sei mais. Aí eu peguei uma assessoria de uns caras aqui no Alto que sabiam. Depois eu fui comprar gibi, cara. Foi estudar. Que não acabava mais em prateleiras de gibi, fui ler, cara, porque eu vi que esses caras, eles, como tem personagem essa tal de Marvel, né? É um inferno de personagem. E aí eu pensei, pegando só os gibis, tá ok. Eu consigo botar coisas diferentes aqui no meio, né? Botar aquele Homem-Aranha 2099, fazer umas coisinhas. Uma balaca, como dizem aqui no Sul. Eu sei o que eu tô falando. Mas aí começou o problema com a Fox e quase metade dos personagens foram no espaço e nós não sabíamos mais o que fazer. A gente perdeu a coleção inteira. Caramba. Testada. Isso é muito louco, assim, né, Fábio? Porque durou 5 anos, né? Ele falou que tiveram 12 coleções. Então, vocês estavam fazendo quase 2 coleções por ano, né? Era pra ser 3. Os anos que foi bom, teve 3. Caramba, mais produtos especiais, né? E isso é uma coisa assim, né? Porque diferente dos jogos de tabuleiro tradicionais, né? Que eu e o Robert, tu também estamos mais acostumados, né? A gente trabalhou e fez, né? Jogos de tabuleiro. Tu desenvolve ali o produto, tu termina o produto, tu manda produzir, e daí tu tem que se preocupar com vender o produto. E é isso, né? O card game, como a gente já falou, o TCG, né? Não o card game, o TCG, ele tem esse game as a service, né? Tem essa questão de manutenção. Né? Como é que era esse processo de manutenção, né? De estar lançando novas coleções? Né? Vocês tinham, por exemplo, tu comentou um pouco, vocês tinham uma janela, vocês tinham um prazo que vocês estavam perseguindo, ou prazo que era ideal, ou prazo, não sei, de contrato? Vocês tinham um prazo, vocês tinham uma quantidade de cartas definida, né? Vocês tinham um planejamento a longo prazo, tipo, nessa coleção a gente vai fazer isso, na outra a gente vai fazer tal coisa, como que desenhava esse... No começo a coisa foi bem, eu vou dizer assim, foi bem crua, tanto para nós quanto para a Copag. Era um universo novo, a gente tinha que lançar coleções. Aos poucos a gente começou a estruturar, a gente começou a entender por que o Magic faz uma coleção e lança não sei quantos anos depois. O que eles vão lançar daqui a um mês já está sendo estudado, testado, retestado faz anos. E ainda assim dá errado. Sabe? Cara, porque é banido. Então nós entramos nesse universo também, só o nosso prazo ele era muito mais curto, a nossa equipe era muito menor, né? E teve muito palpite, a gente ia aprendendo a cada nova coleção, né? E só que nós não podemos fazer mais. Só que deu muito errado. Vamos fazer diferente? Isso daqui, isso aqui foi bom. Vamos criar uma mecânica nova, vamos criar uma keyword nova. Tem que criar coisa nova a cada coleção. Não tem como escapar. Ou movimentar de uma forma nova
o que tu já tem. Então é sempre essa correria. Tá lançando uma coisa agora, já tá. Não, lá já era. Já tá pensando na próxima e na outra, e de repente já tá fazendo as duas, pensando assim, onde vamos quebrar ela para fazer duas, sabe? Era mais ou menos assim, cara. Tinha prazo, tanto lida com empresa grande, a flexibilidade some. Existia alguma orientação para desenvolver coleções que tivessem conversando com o que estava acontecendo nos cinemas? Ou era um pouco mais livre? Cara, o próprio Battlesims dava um pouco mais de liberdade nisso. A gente podia botar... Normalmente a gente botava personagens que conversavam com o que estava acontecendo no cinema. Mas o jogo em si, ele não chama muito o que está acontecendo no cinema. Uhum. O jogo de Battlesims é basicamente uma batalha dos teus personagens contra os personagens do oponente. Uhum. E aí a gente botava muito flavor, muita coisa que tinha em gibi, muita coisa que tinha em filme, mas o cara via a carta e dizia, isso tinha no filme tal, ou isso aqui eu vi no quadrinho tal, né? A gente botava muita coisa de quadrinhos clássicos, assim, né? Guerras Secretas, essas coisas. A gente ia botando detalhes desse tipo de coisa para quem curtia o universo, tava em casa, ficava apaixonado. Olha, pai, então Guerras Secretas, não sei o quê, o mundo de batalha e não sei o quê. Isso eu acho muito legal que também, por um acaso, o Comic Hunters do Robert também tem um pouco disso, né? Que os dois jogos ele tem isso, né? Eles contemplam o fã, né? Porque no Comic Hunters tu tem várias capas de várias eras e no Battlesims tu também tem artes de várias eras, né? Não necessariamente capa, tem arte de várias eras com arcos, né? De várias eras. Então isso é muito bacana, assim. Né? Mas é muito louco assim, esse processo de lançar a coleção. E qual que era o tempo, mais ou menos, de desenvolvimento de cada coleção, assim, né? Do começo do desenvolvimento até vocês entregarem o material para rodar na gráfica, assim. Quanto tempo vocês desenvolviam essas 100 cartas, mais ou menos, que vocês tinham que desenvolver por coleção? Eu não lembro exatamente do tempo entre nós entregar e o processo da gráfica, mas tinha de ter um tempo grande para a gráfica poder fazer. Mas o tempo de vocês, de desenvolver, só a parte de vocês, né? Cara, o ideal era, como nós queríamos, a Copag, por ela, nós lançávamos 4 coleções por ano. Mas a gente estava tentando sempre fazer 3, que era o que dava. Às vezes dava problemas, né? Então teve anos que saíram 2 coleções só. A gente se focava nesses 4 meses, assim, mas o processo de criação, normalmente, a gente tinha muito step, muita carta que não vai agora, mas mexendo um pouquinho, deixa para depois, sabe? Então, quando tu cria o TCG, ou pelo menos no caso do Battlesims, não parava nas 100 cartas. A gente fazia mais. A gente fazia sempre muito mais e ia animando. Na hora no playtest, para poder cortar, né? Meio que organizar o time que ia ser a coleção, e isso fora, aquilo fora, isso fica, isso vai ser ultra, aquilo vai ser comum e assim por diante. Mas vocês, isso também bem legal ter comentado sobre isso, Fábio. Vocês também, era a equipe de vocês que definia a raridade ou era a equipe da Copag? Cara, a gente definia a maioria das raridades, assim, era difícil da Copag chegar e mudar alguma coisa, assim. O que a Copag mais fazia era tentar viabilizar a parte de torneios, assim, a parte competitiva do jogo, estruturar regras de campeonato, softwares, assim, para monitorar torneios. Mas a gente começava com o design e depois a Copag também olhava, né? Eu lembro que tinha o Fábio lá, que fazia as artes, assim. Eu lembro que porque o design da estrutura da carta era uma coisa, tu escreve uns textos num papel em branco, nós não fazíamos mais isso. Eu acabava imprimindo, eu fazia uns esboços, assim, eu tinha um layout. Eu não gosto da coisa só um rabisco, sabe, só escrever um textinho em cima, eu não consigo jogar, assim.
Se for só assim. Então, a teoria do Magic, de que tu tem um papel em branco, escreve umas besteiras em cima, e essa é a carta para teste, para mim ia ser péssimo. Então, eu imprimia, fazia o bonequinho e tal, e depois eu ia debater com o pessoal da Copag que imagens que a gente vai usar. Às vezes eu tinha de ajudar eles a catar a imagem. Tinha personagens que só tinham uma imagem disponível na história inteira. Era complicado. Tem um aspecto técnico da fabricação mesmo, assim, né, do TCG, que são os boosters. Muita gente talvez não saiba, mas não tem um monte de senhorinha lá que pega e fica embaralhando as cartas e separando nos pacotinhos, né? Tem um processo mecânico todo que envolve isso, e no Brasil o único lugar que você consegue fazer isso de uma maneira randômica lá, né? Industrial é na Copag. Você pode falar um pouco sobre esse processo, Fábio? Não! Boa! Muito boa. Segredos industriais da Copag, deixa com eles, cara. Não dos segredos industriais, mas... O método funciona. Sim. Mas vocês não tinham nenhuma... Vocês como designer, a equipe de criação não passava nunca nenhuma orientação assim que implicasse em algum desdobramento na produção física dos... Só a raridade, né? A raridade impactava, não impactava, Fábio? Tem uma quantidade de quantas cartas são produzidas de cada raridade, né? A gente definia raridades e quantidade de cartas. O processo de impressão, randomização, toda a parte mecânica, a Copag não... E se eu fosse dono, não revelaria também. É um processo interno deles. Não, eu pensava justamente nisso que tu falou, que eram as senhorinhas que ficam... Aqueles embaralhador de cédulas, isso, embaralhador de baralho. Tu bota as cartas dentro, aperta e sai tudo embaralhado. Assim, tá fazendo isso. E isso é outra coisa, é engraçado, né, Robert? Isso é outra coisa para pensar sobre a questão de produção, né? É isso que randomização, né? Tu randomizar um pacote de cartas fechadas, produzidas industrialmente e randomizadas industrialmente, embaladas industrialmente, isso não é um processo fácil, né? Tanto que é isso. Não, só tem um lugar no Brasil que produz, que é a Copag, assim, né? Então, isso é muito louco. Mas, Fábio, quando vocês definiam as raridades, essa definição de raridades, ela afetava a quantidade de cartas produzidas? Ou tu não sabe isso, ou tu não pode normalmente, falar? Raridades baixas têm uma produção muito maior. Mas como isso é produzido, como é gerado, nem eu faço ideia. Vocês só diziam que essa é rara, essa não é rara, essa aqui é preciosa e para. Quando a gente mandava o nosso material lá para eles, já com imagens definidas e tudo mais, depois de definição do texto, correção também, porque nisso eu era muito chato, cara. Eu sou revisor, eu escrevo há bastante tempo, eu não gosto de deixar passar uma vírgula fora do lugar. Assim. E mesmo assim, às vezes dava erro, porque o cara, quando ele tá morrendo em cima daqueles textos todos. Para vocês terem uma ideia, eu imprimi as cartas em tamanho ofício para conseguir tudo. Cara, sério. Não, mas é importante, porque é um jogo que depende muito do texto, né? Tem que ter uma revisão de texto criteriosa. Os decks das coleções, os decks que vinham prontos, né, os selados lá, selado que chama? Eles eram... Pré-construído, dá para dizer. Os pré-construídos. Vocês que montavam ou tinha uma equipe lá na Copag que fazia isso? A gente montava também. A gente montava seguindo normalmente uma linha mais voltada para o cinema. Sim. Que tivesse para bombar no cinema naquela época, ou tivesse ainda meio que por cima, assim, aí o pessoal vai lembrar, era para sair em decks para chamar atenção justamente para os decks, porque os decks são um material à parte. Inclusive eu brigava muito lá dentro, porque eu queria uma numeração de cartas exclusiva para deck. Porque imagina assim, tu vai abrir o teu deck, tem sei lá quantas comuns repetidas, que depois tu vai abrir booster e vai tirar aquelas mesmas comuns com a mesma numeração. Esse foi um problema que a gente teve na primeira coleção também. E que eu fui incomodando eles, até que eles resolveram, não, a numeração dos materiais especiais é sempre diferente.
né? E eu acho que foi válido. Ia ser muito mais complicado, ia ter muitas cartas em excesso, assim, até algumas raras que ia ter muito mais do que outras se a numeração se mantesse. Eu coleciono cartas faz muito tempo e eu gosto quando eu consigo organizar elas. Eu gosto de saber, isso veio do deck, isso veio do booster, isso veio de qualquer outro lugar. Então eu sempre lutei por isso, né? Sempre corri atrás disso com eles, lá, ó, vamos botar cada caixa com a sua numeração, a sua distinção, para o pessoal conseguir organizar em pasta e colecionar do jeito certo. Vai virar uma bagunça. É difícil, cara, quando tu começa a lidar com esse escopo, né, se a gente tá falando aí, né, que foram 12 coleções, mais ou menos 100 cartas de coleção, a gente tá falando de 1.200, 1.500 cartas que tiveram no total do histórico aí de 5 anos de Battlefield, assim, né. Se pensar em 5 anos, vai ser 300 cartas por ano. 300 cartas por ano. Uma carta por dia. É isso, o cara tem que estar criando uma carta por dia. E é isso, com o final de semana acho que fica pago, né? Você pensar isso, né? Tem 8 dias de final de semana por mês, 48 final de semana, aí sábado e domingo, dá aí quase 300 dias, é uma carta por dia aí que os caras criaram. Faz um calendário de cartas aí. Ao longo de 5 anos, né? Então, isso é muito louco. E a gente conversou de várias coisas, assim, né, Fábio, mas qual que é o maior, qual que tu vê, assim, olhando para trás agora, né, dessa jornada aí toda que tu passou, qual que tu acredita que foi o maior desafio, né, no desenvolvimento de TCG, né, e desenvolvimento de TCG aqui no Brasil, né, que, enfim, tem várias outras coisas, assim, para se preocupar com o desenvolvimento de TCG no Brasil, né, com a fanbase, com tudo mais, né? Então, qual que tu vê que foi o maior desafio que vocês enfrentaram ao longo desses 5 anos aí de Battlecines? Eu acho que foi não saber onde a gente estava pisando. Sabe? A gente começou, a ideia era boa, a Marvel estava aí, mas eu não vou dizer que é um amadorismo, assim, mas não tem um conhecimento manual um guia que te norteie para onde deve ir. Não tinha uma cartilha, como fazer um TCG. Não tem essa cartilha. E mesmo que tenha, tu se basear em Magic, tu se basear em Pokémon, ou tu se basear no Hearthstone, que é online, a tua coisa vai ser diferente e vai dar um resultado diferente. E aí começam a aparecer problemas diferentes. Diferentes e muitos. E era sempre uma sucessão de novos problemas. O TCG, um dos problemas principais que eu sempre vi no TCG é o ambiente competitivo também. Ele meio que fica. Ele é um jogo pesado, assim, em termos de. Ele é um jogo que ele é meio agressivo com o seu público. E ele demanda um cenário. Ele demanda um cenário competitivo para ele ter uma vida a longo prazo, né? Exatamente. Aí tem toda aquela história. Isso tem que banir. Isso é muito. A realidade está errada. E isso sumiu do mercado. E isso. Sabe? Essa regra tem que trocar. Porque o jogo está muito lento. Escolha os problemas. É que nem empurrar um dominó na trilha, assim, vai caindo um após o outro. Tu resolve um problema, às vezes surgem dois. E esse é o processo de qualquer game design, né? Mas é que são outros problemas, né? São outra escala, que tu falou, tipo, de banir e tudo mais. Tipo, são escalas que acabam mexendo com logística e tudo mais, né? Mas aconteceu aí a era do Battlecines, né? Foi uma era muito... Né, foi uma era duradoura, né? 5 anos, uma era bem duradoura, com 12 coleções, 1.500 cartas. A gente teve diversos fãs, né? Aí, ao redor do nosso país, do cenário nacional. E olhando agora daqui pra frente, assim, né, Fabian? Tu acredita que seria viável, né? E talvez não só o Fábio, também o Robert, né? Vamos ficar solto aqui nessa conversa. Vocês acreditam que seria viável um novo TCG nacional, né, nos anos de hoje? Viável é. Eu acho que qualquer jogo é viável.
tudo depende de marca, o que tu tem, que brand tu tem para sustentar esse jogo. Ela tem público suficiente, né? Falaram bastante sobre os LCGs aí, ou jogos que vêm prontos. É uma solução bem boa para começar a fazer a coisa acontecer, né? Eu acho que o problema principal do TCG é que ele quer se manter e às vezes não consegue, às vezes não vende, às vezes tem encalhe, às vezes, né, o público não é aquilo que tu estava pensando. O Battle Sims, já que falaram algumas vezes sobre ele ter durado 5 anos, eu não me lembro o nome do jogo, mas eu ouvi dizer que teve um outro jogo nacional, também era com Disney, que durou 2. Se é que durou 2. Depois acabou. Para vocês verem a dificuldade mesmo com uma marca forte. No caso, ele era, eu acho, um jogo de Mickey. Um personagem. Mas é uma marca muito forte também. Tem seu público. E mesmo assim não decola. Isso quer dizer, eu acho que a gente não tem ainda um know-how para encarar um processo desses. Como se consegue esse know-how? Não é indo lá fora trabalhar com Magic, não é pegando um emprego na Blizzard e trabalhando com Hearthstone. Não. Teria de começar um jogo aqui e aguentar com ele até ele se sustentar. O problema é quando ele vai se sustentar. Tu comentou um bom ponto, né? É difícil, é um tiro no escuro que tu não sabe quanto tempo tu vai ficar nesse escuro, né? Quanto tempo tu vai ficar no escuro aí vendo se tu vai ter o retorno, se tu vai se estabelecer, né? Porque é muito difícil, né? Mesmo com uma IP forte como a Marvel, né? É difícil de se manter porque envolve muita coisa. É bem isso, né? Que a gente já tá falando aqui muito, né? É o Game as a Service, né? É um serviço, tem que estar constantemente lançando coisa nova para engajar o cara de novo, porque o cara já tem as cartas que ele quer, o cara não vai mais comprar booster, e daí o mercado começa a morrer. Cria um meta, né? Porque a gente falou sobre isso. Como você desenha desafios para esse jogador, né? E o cara acha um jeito otimizado de jogar, e daí ele vai jogar daquele jeito otimizado, e não vai perder nunca, né? Principalmente os jogadores competitivos. Tomás, tu falou sobre viabilidade, eu me lembrei de uma coisa que eu até falei com o pessoal, tem um pessoal que tá fazendo Battle Sims fan-made. Sim, o pessoal do Netrunner também faz isso, né? Bastante ativo, de jogadores, designers, são designers também. São designers, certo? Só não estão ganhando a vida com isso. E é fan-made, porque os direitos estão com a Copag e ninguém pode publicar nada. Então, libera para o pessoal e se diverte. Eu falei para eles uma vez o seguinte: traduzam tudo para o inglês. Façam isso aparecer, cair na mão do mundo em inglês, porque isso viabiliza qualquer trabalho. Tu tem acesso ao mundo. Investidor, tu botar o mundo. Eu ouvi dizer lá no início do Battle Sims que teve uns caras da Alemanha que vieram visitar um amigo aqui, não sei o que estavam passando por aqui, levaram o Battle Sims em português para a Alemanha e estavam jogando lá. Não entendiam nada, mas entendiam porque tinham o amigo brasileiro tinha ido tudo para eles contar. Isso faz isso, isso faz aquilo. E o jogo na primeira coleção é simples. Quando a gente fala sobre a viabilidade no TCG, né, no Brasil, a gente tá falando sobre modelo de negócio, né? Que é isso que permeou toda a nossa conversa aqui, permeou sobre isso, né? Sobre como um TCG é um modelo de negócios, né? Ele não é um estilo de jogo, né? O jogo é um card game, mas o card game ele pode ser trading, ele pode ser collectible, ou ele pode ser living, se tu for a Fantasy Flight. Então, né, ele pode ser um jogo fechado, tipo, o Alumbra em teoria é um card game, né? Ele é um jogo que só tem carta, então ele é um card game. Mas o TCG, né, essa questão das expansões constantes, de manutenção do Game as a Service, isso é um modelo de negócio, né? E se a gente fala de modelo de negócios, a gente tem que falar sobre o mercado nacional, né? Como o mercado nacional encara esse tipo de modelo. Justamente, Tomás, o TCG não é simplesmente um formato de jogo que você empacota e põe na prateleira. É um formato de jogo que demanda uma manutenção, que demanda um planejamento a longo prazo, um plano de negócio mesmo, né? Como que você vai manter o cenário daquele jogo vivo, acontecendo, enfim.
E a gente sabe que isso ele não é tão simples. Já só um board game já envolve tudo isso, né? Um board game, um jogo que não dependa de expansões constantes, de atualizações, de coleções novas. Imagine só quanto de tamanho demanda um produto maior desse. E eu digo mais, a gente tem no mercado muito forte ainda um cenário de TCGs que estão há anos, décadas aí, vivos e acontecendo. A tríplice coroa, né? Exato. O que o seu TCG está trazendo que vai oferecer algo diferente de novo que esses produtos não estão oferecendo? É uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre que a gente está criando um jogo, né? Independente dele ser TCG ou não. Ok, existe algum outro jogo desse tipo no mercado? Esse jogo que já está no mercado, o que exatamente ele atende? O que o produto que eu estou criando tem de diferente desse produto? Que outra demanda eu estou atendendo? Porque esses que já estão no mercado, eles já estão atendendo a demanda. O que o meu traz de novo? O que ele traz de diferente? Então, no caso do Battle Scenes, a gente tem, na nossa conversa aí, quem não conhece o jogo, acho que deu para ter uma ideia bem clara que tinham dois fatores bem fortes. O jogo ele trazia uma proposta diferente de mecânicas e de funcionamento, né, de game design mesmo. E, além disso, ele trazia a IP da Marvel, que é muito forte, que tem um carinho no coração dos jogadores e tudo mais. Então, você já tem duas respostas boas para você continuar caminhando, né, no caso do Battle Scene. Mas hoje, se a gente for pensar hoje, a gente tem uma ascensão dos jogos de tabuleiro aí, né, no Brasil, nos últimos anos, e eu não sou uma pessoa do TCG, eu já joguei os TCGs, tem uns decks aqui em casa de uns jogos aí e tal, mas jogo casualmente e ocasionalmente, né? Nunca joguei torneio de nenhum desses jogos e tal. Então eu não sou uma pessoa que conhece profundamente o cenário. Eu acho que uma pessoa conhece melhor o cenário, talvez ela consiga vislumbrar caminhos aí. O mercado de board game encontrou outros caminhos, né? Outros formatos para isso. E que a gente já comentou no começo, que são os LCGs e o Keyforge, né? Que você não abre um pacote de figurinha, você abre um deck de cartas que, tipo, são 35 cartas que você não sabe o que vem ali dentro. E eu acho que isso é dos aspectos geniais do Keyforge, que responde muito bem aquelas perguntas que eu falei: o que o meu produto está fazendo de novo? Putz, é um formato diferente, que você compra um deck e a experiência de abrir o deck é a experiência de... A gente está tunando, né? A gente está botando no máximo, no volume máximo, aquela experiência de abrir o pacote de figurinha, só que a gente está fazendo isso com um deck. Com o deck inteiro. Deck inteiro. E além da mecânica, o Keyforge tem umas mecânicas interessantes também. Então... E isso que tu tá comentando, né, Robert, sobre o que responde o produto e tal, foi o assunto do nosso primeiro episódio, né, o episódio piloto, né, o episódio que só tem disponível no YouTube, se tu tá escutando por aqui, que a gente falou sobre tu tá criando um produto, não um jogo, né, a gente falou sobre isso, né, porque, e eu lembro que tu falou nessa gravação, que não ficou no corte final, mas tu falou sobre o TCG é tanto modelo de negócios que é isso, né, parte da empresa querer fazer um TCG, tipo, cara, eu quero fazer um TCG agora, então vamos fazer um TCG, né, porque é um modelo de negócio que exige isso, exige tu estar imprimindo coleção a cada 3 meses, né, no caso do 4 meses, no caso do Battle Scenes, né, no caso do Magic, tá, uma vez por ano, 2 vezes por ano, tipo, é isso, então a empresa tem que estar por trás dessa decisão, porque é uma decisão de negócio, né, não é uma decisão de game design, né, eles não estariam... O caso do Magic não é 2 vezes por ano, não, é o ano inteiro, cada mês. Os LCG da Fantasy Flight também, eles estão sempre esse da Marvel agora, o Champions, eu acho que é o nome mesmo, né, ele, tipo, não sei, frequentemente eu vejo, aparece no meu feed, saiu um novo personagem lá pro LCG da Marvel. Saiu, agora, os mais recentes que saíram foi a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, justamente em função da série, né? Da WandaVision. E eles vão bem nessas vibes e tal, então, tipo, eles estão sempre mantendo vivo. Olha aqui que baratinho, olha só que legal. Então, é isso, né? Ele é mantido como modelo de negócio, né? E como tu comentou, né, Robert? A gente tem um modelo muito mais, entre aspas, saudável, ou, se a gente for dizer, executável, né? Que é o LCG, né? Que é tu lança aqui um pacote, daqui a um tempo tu lança um pacote fechado de novo,
lança o pacote feito de novo. Ou até outro modelo que seria viável é o modelo digital, né? É o Hearthstone da vida. Exato. É o Legends of Runeterra, é o Gwent, porque tu não tem todo esse obstáculo de produção, né? Que a gente disse ali que só a Copag tem o segredo de fazer o booster, né? No digital, não. No digital, qualquer cara programa ali uma linha de programação que gera um booster pro cara, né? Exato. Com uma raridade de cartas sortidas. Cara não, cara, qualquer cara não. Toma cuidado. Não, claro, tem que ser um bom programador, mas isso é linha de programação. Tu não precisa ter uma estrutura milionária, bilionária, sabe quanto custa as Qualquer máquinas? programador de respeito. O problema todo se resume a como tu vai manter isso segunda, terceira, quarta coleção em qualquer ambiente. Exatamente, tu ter o serviço, voltamos àquilo, não é só sobre a viabilidade de produção física, é esse serviço de estar sempre lançando coisa nova. O game design nunca para, né? Quem disse, um board game, tu entregou o board game, tá na caixa aqui, né? Virou uma coisa física, é isso aí, tá no mundo, galera. A não ser que tenha uma errata, acabou o game design. Tá todo mês, todos 3 meses, que seja um ano lançando coisa nova, é um trabalho peculiar, porém não tem os obstáculos do físico, né? Tem um outro aspecto que eu queria ressaltar dos LCGs, é que os 2 principais LCGs mais recentes, né, de sucesso da Fantasy Flight, que são o Icon Horror Card Game e o Marvel Champions, que eu estou dizendo Champions o tempo todo, eu espero que seja Champions, que eu não lembro direito, mas enfim, esses 2 eles são cooperativos, eles não são competitivos. E isso é uma outra chave, porque você não tem que se ocupar mantendo um cenário competitivo, fazendo campeonato, fazendo isso, fazendo aquilo outro, e banindo coisas. Tipo, você não tem um gerenciamento de um cenário competitivo, de um metajogo que é oneroso, que traz toda uma carga de um planejamento, um plano de negócio, que era aquilo que a gente estava dizendo. Você simplesmente está investindo na experiência. Na experiência, que é uma filosofia mais do cenário de board game e tal, né? Então, isso eu acho que a Fantasy Flight acertou muito bem, assim, eles encontraram esse formato do Arkham, ele já é meio que também descendente do Senhor dos Anéis, que veio antes, né? E agora tá nesse da Marvel. E percebam, sempre com IPs fortes, né? O Senhor dos Anéis, depois o Arkham Horror, né, que é o cenário Call of Duty Cthulhu, e agora com a Marvel, né? Então... Eu curti a ideia, se algum maluco quiser tentar lançar um TCG mesmo, tentar um cooperativo, vai dar certo, então, né? tá aí o segredo, então, galera. Tu tem que lançar um jogo cooperativo com uma IP bilionária por trás, né? E ter uma distribuição mundial, né? Então, ou ainda, tá tudo resolvido. Mas você pode ser mais inovador ainda. Você pode fazer um TCG euro. Bom. Tchan, tchan. Vou adorar. Aí vai dar certo. Tá certo. Foi muito legal que a gente falou muito sobre Battlecines, né? Sobre tudo que tu já fez, né, Fábio? Mas, Fábio, conta pra gente, né? A gente falou bastante sobre TCG. Conta pra gente qual que é os próximos passos aí. O que tu tá fazendo atualmente, Fábio? Quais são os próximos projetos aí que tem pela frente na vida do Fábio, e quem quiser acompanhar o teu trabalho? O Fábio agora virou um tradutor de jogos e de outras traduções. Estou traduzindo. E meu trabalho mais recente, que eu adoro, se chama, vou até fazer o jabá aqui, bonito, chama Paperback. Claro, é um famoso. Jogo de cards não colecionáveis e de montar palavras, para quem curte um deck building e montar palavras. Ele lembra muito um jogo da forca, sabe? Você tem umas letras, tem que se virar montar uma palavra com elas e você tem que incrementar seu baralho, né? Eu tenho até um exemplo aqui da demo. Vamos fazer. Olha só, nós temos uma demo no site que eu mostrei ali primeiro, que é o www.magicjab.com.br, que é o meu site. Vamos colocar tudo na descrição depois. Isso. Tem todos os detalhes do jogo online que já está na Tabletopia. Eu chamo de Tabletopia. Depende para quem te pergunta, né?
Depende da hora do dia, exatamente. Cara do país que tá, né? Tabletopia, tá lá. E a demo também tá disponível, né? A demo também pode baixar e imprimir na tua casa, Exato. Né? Chega lá no meu site que ele vai te passar um link gratuito na Dungeonist Craftando, que é a empresa que vai lançar o jogo, agora vai ter o Catarse. Se não me engano, estreia ainda nesse mês, em março, né? Legal. E tem uma demo para 2 jogadores ali, que ela... Ali aparece quanto você quer pagar. Você pode pagar 0, se você quiser. O que importa pra gente é que as pessoas joguem, se divirtam. Quem quiser pagar, o pessoal da Craftando não vai achar ruim. Mas é uma demo para 2 jogadores. E eu tenho uma coisa a dizer, que é basicamente essa daqui que eu tenho na mão, né? Que legal. Eu tenho uma coisa para dizer. Ela é muito divertida. Mas eu costumo jogar ela com a minha namorada e a gente chegou à conclusão que o jogo completo, com as cartas que não estão aqui, dá uma saudade. Então se prepare. O jogo é muito bom, tem muito combo. Quem curte deck building começa com um deck pequenininho, vai crescendo, vai comprando carta, fazendo combo, aquela loucura. Eu adoro, amo deck building. E tem uns efeitos diferentes. Cara, é muito engraçado, porque a minha esposa, a Suelen, né, que é minha esposa, minha sócia, ela também adora deck building, é a mecânica que ela mais gosta, né, então, sem dúvida, e eu sei que Paperback é um jogo muito famoso, né, Paperback é do Tim Powers, ele é muito famoso, né, e as pessoas já falam muito dele, assim, então, sem dúvida, eu tô muito curioso, assim, pra jogar, eu só conheço ele, nunca joguei ele, então, tô curioso pra jogar e ver o lançamento, ainda mais esse lançamento aqui no mercado nacional, que a gente não tem tantos jogos de palavras. Eu acho que vai ser muito legal, assim, a gente ter esse lançamento, né, e saber que tu tá envolvido por trás também dá um pedigree, né, dá um pedigree maior aí pro... Tomara! Maravilha! Agora se divertiu o suficiente, segundo os meus critérios de avaliação. Tem o divertômetro, né? Todo game designer tem um divertômetro, né? Que ele carrega para o playtest. Tu vê que a coisa não tá ali, né? Não tá parada. Não, a coisa tá fervendo. Isso é bom. Muito bom. Fabian, queria agradecer aqui, também em nome do Tomás, a sua participação, compartilhando aí toda a sua experiência com o Battle Scenes. Foi muito legal ter você aqui. A nossa ideia era falar um pouco sobre como é fazer um TCG, né, um jogo colecionável de cartas, e acho que você trouxe bastante coisa legal aí da sua experiência. Também queria dizer que estamos aqui compartilhando as nossas experiências, os nossos olhares. Se você que está ouvindo ou que está vendo a gente tem algum comentário, alguma ideia, ou conhece alguma história, ou tem uma história sua para contar, você já tentou fazer um TCG? Conta pra gente nos comentários, manda uma mensagem aqui pra gente, e a gente troca uma ideia, e a gente compartilha a sua história também. Queria deixar 2 dicas aí para quem ficou curioso a respeito do imenso universo de TCGs que existia nos anos 90. Tem um canal no YouTube que se chama The Dead Card Gamer. É um cara que ele faz vídeos sobre TCGs mortos, que não existem mais. Então, ele faz vídeos... Cara vai ter trabalho. Ele faz... Cada vídeo, às vezes ele abrindo um booster e mostrando as cartas, às vezes ele abrindo um box inteiro, e às vezes ele faz uns how to play também. Então tem how to play do card game dos Simpsons, do Mega Man... Acho que tem dos X-Men também. Enfim. Que legal. É um canal bem curioso aí, chama The Dead Card Gamer no YouTube. Além disso, também tem um vídeo do Zee Garcia, do Dice Tower, onde ele faz um top 5 de TCGs que ele curte. E aí ele vai pegar 5, que obviamente também não existem mais, e falar um pouquinho sobre cada um deles e como é que são as mecânicas e tal. Eu acho muito legal, assim, e se eu pudesse também deixar uma dica aqui pra galera que quer saber mais de card game, tem uma palestra do Mark Rosewater, que é o lead game designer do Magic, na GDC, que é a maior conferência de game designer do mundo, que ele fala sobre 20 lições que ele aprendeu nos 20 anos criando Magic, né? Então é bem legal porque também tem um pouco dessa visão por trás da criação de TCGs, né?
Infelizmente é muito só em legal, inglês. muito legal. É só em inglês, como esse conteúdo que o Robert também recomendou, é só em inglês, mas se tu quer entender um pouco mais de card game, coloca lá, pede a tradução do Google lá e tenta ir indo, né, se tu manja de inglês. Se tu manja de inglês, vai lá. E também tem o próprio blog do Mark Rosewater, que ele posta, acho que toda semana ou cada 15 dias, falando sobre desenvolvimento de Magic, né? Então tem muito conteúdo para quem quer saber mais de TCG. É isso aí, então. Muito obrigado, Fábio, pela tua presença aqui. Foi muito legal, né? Esse papo. E é isso aí, pessoal. A cada 15 dias temos Como Nascem os Jogos, né? Lançado aqui no nosso canal do YouTube, no nosso Spotify, Google e todas as plataformas aí de podcast estão disponíveis, até umas que eu nem sabia que existia, de verdade. Então, muito obrigado aí, pessoal, e até a próxima. Falou! Valeu! Falou, pessoal. Grande abraço e eu jogo uma carta virada para baixo. E em posição de defesa. É uma carta armadilha, né? Isso, cara.